Olá, que a paz seja convosco. Vamos para a segunda parte. A graça da cura. Fui diagnosticado quando adolescente com uma doença rara. Quando ouvi o médico me dizer que não tinha muito tempo antes que os sinais e sintomas tomassem minha coordenação, podendo me colocar em uma cadeira de rodas. Naquele momento perdi o chão, me entreguei. A tristeza que virou depressão, que se tornou síndrome do pânico e, por fim, desejo de suicídio. Tentei por várias vezes tirar minha vida. Maquinei acontecimentos, escrevi cartas e me envolvi com o submundo das drogas, prostituição, etc. Desenganado no corredor da morte. Passos dados em vão, rumando e vagando no nada. Vida sem propósito impulsionada pelo peso do fracasso. Testemunhando em minha frente livramentos que não queria. Entre os túmulos, orgias, anarquia para me sentir preenchido. A paz que evapora pairava sobre mim. Uma onda nebulosa que me fazia a cada dia ser bipolar. Como um morcego que dorme ao dia e sai nas trevas da calada da noite. Neste tempo, o som distorcido da loucura me fazia flutuar. Poesias obscuras inspiravam a compor acordes fleumáticos que causou choro e sensação de morte. Mas tudo tem seu tempo determinado. Vivendo sem propósito, tudo o que me dava um pouco de tempo terminou. Meus poucos amigos caminharam e eu fiquei na ilusão parado no tempo. Andando de cabeça baixa, ouvi alguém me chamar. Ainda não era Deus. Era o ex-vocalista da banda que tinha formado para extravasar meu ódio interior, que me falou, entre tantos assuntos, de Cristo. Aceitei seu convite evangelístico e fui ao culto. Cabelo comprido, calça rasgada e um crucifixo enorme no pescoço, sem contar as drogas no bolso. Senti o que nunca senti antes. Em meu preconceito antigo, dizia que quando entrasse numa igreja, iria queimar de tanto pecado. E assim foi. Como aconteceu no deserto com Moisés, a sarça ardia, mas o fogo não consumiu, pois queimou o pecado e avivou meu coração. Logo em seguida ganhei uma Bíblia. Passei a noite lendo e meditando no que ela me dizia sobre Cristo. Como criança, meus olhos saltavam e lia a oração de Daniel, confessando o pecado do seu povo e seu próprio. Li também a oração de Davi nos Salmos 6:32, Salmos 51. Confessando seu pecado, Provérbios 28:13. Salomão diz que não basta confessar, mas é preciso deixar o pecado. Segundo o livro das Crônicas 7:14, apresenta uma série de coisas que é necessário para alcançar as bênçãos do Senhor. Paulo, o apóstolo, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e vive em novidade de vida, enfim. Muitas mensagens marcou meu coração naquela noite. Depois dessas coisas, começou um processo em minha vida. Estava no deserto sendo provado por Deus. E nessa prova ouvi o diabo me instigando e me acusando do passado. Entrava na minha mente e me sufocava com pesadelos noturnos e diurnos. Nessa prova, eu apelava pela palavra viva e sentia o diabo derrotado, como fez Jesus no deserto. Resistia firme na fé, cheio de dores de fibromialgia no corpo, ao mesmo tempo pressionado na minha mente. Os anos se passaram e nessa jornada tive várias experiências com Deus, que me firmaram cada vez mais, como o profeta que entrou no rio e teve seu corpo submerso a cada passo, mas as experiências foram inesquecíveis. Paulo caminhou e foi até o fim com um espinho na carne, pois nada impede aquele que foi alcançado pela graça em prosseguir para o alvo. Em meio à dor, em meio a gemidos, somos consolados e enxertados com a virtude celestial. Eu, por exemplo, fui humilhado e sofri preconceito pelos que estavam dentro. Pessoas religiosas que vivem com a capa da hipocrisia, cultivando contendas, como os amigos de Jó, ficam de longe julgando do que não sabem. Depois de um tempo, Deus me fez ter ânimo e buscar um diagnóstico preciso sobre a doença que me importunava. Sendo assim, fui nessa longa jornada, mas em Cristo passei por esse processo. Tinha uma promessa sobre mim, e isso me animava cada vez mais. Deus disse que um dia seria pregador, e acreditando nisso, comprei livros, fiz cursos, passava madrugadas orando. Fiz uma pequena biblioteca, e quando fui intimido a pregar pela primeira vez, até me saí bem com um esboço de 3 folhas, os irmãos glorificaram a Deus.
focava na palavra e nos ensinos de Cristo, foi uma bênção. Mas quando fui convidado a ministrar na igreja, as coisas foram bem diferentes, pois diante da igreja cheia, eu travei. Lembra? A síndrome do pânico aflorou e derrubei até o microfone. Senti tanta vergonha que pedi para o pastor me deixar quieto no banco. Nesse período, eu chorava pelo chamado, meu coração e meu espírito ardia pelas palavras, mas meu corpo não tinha coordenação para me deixar de pé. Enquanto isso, prosseguia com os exames que literalmente me revirava de cabeça para baixo. E nada de sair o diagnóstico. A ansiedade por saber o que realmente tinha me afligia, até que no final do ano, no último dia do ano de 2014, Deus me arrebatou em uma visão e me mostrou uma igreja celestial com fumaça e uma grande quantidade de pessoas, mas não reconhecia o rosto de ninguém, e em cima do altar avistei um pedestal do lado do púlpito. Neste momento ouvi uma voz que me dizia: "Você não me pediu." Acordei pela madrugada e vi que estava de joelhos, e também senti meu corpo inteiro formigando, e senti forças em minha mão. Quando fiquei de pé, senti algo que eu nem consigo expressar. Enfim, fui curado. E logo depois saiu meu diagnóstico médico que dizia que eu tinha uma doença incurável chamada de ataxia de Friedreich. Mas a cobertura da graça me deu graça, e aqui estou. Desenganado pelos homens, mas acolhido por Deus.